Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam Boa todos, tarde. Boa sejam tarde. todos bem-vindos. Boa tarde. Somos muito e subindo. Boa tarde. Até o momento, 75 pessoas aqui presentes. A gente fica muito feliz com a presença de todos vocês. E a gente deseja aqui que seja um momento muito bacana aqui, de muita troca aí, de construção dessa conexão aí que a gente acredita que tem muito potencial para entregar mais valor para as nossas cooperativas e para o cooperativismo como um todo. Máximo, já passo a palavra para ti e vamos lá. Obrigado, professor Carlos. Boa tarde a todos que estão conectados aqui conosco. Muito obrigado. E 78 já, Carlos, aqui estou acompanhando aqui também. Para nós uma grande satisfação, né, tê-los conosco nessa tarde, nessa nossa live do Tira Dúvidas, do nosso programa de conexão com startups. Uma iniciativa que tivemos, então, o lançamento no dia 27 de março, e agora é o momento da gente esclarecer um pouco, né, os pontos que eventualmente mereçam um detalhamento um pouco maior. É uma alegria, então, ter vocês aqui com a gente, participando desse momento de diálogo também, de construção coletiva, né? Esse programa, ele nasce com um propósito muito claro, né, que é de aproximar o cooperativismo da inovação aberta, promovendo, né, especialmente conexões estratégicas entre as cooperativas e startups, né, que possam agregar valor, gerar soluções e também impulsionar as transformações reais nos processos, nos negócios, nos produtos, nos serviços das nossas cooperativas, né? Hoje, então, queremos esclarecer dúvidas, ouvir pontos que merecem, né, questionamento, e compartilhar também os nossos próximos passos que a gente está trabalhando. Gostaríamos muito que vocês pudessem também, né, ficar muito à vontade aqui também para mandar questionamentos, perguntas no chat, para que a gente consiga, né, juntamente com a Liga Ventures, que está nos acompanhando aqui também, fazer os devidos esclarecimentos de todos que têm o interesse também em participar. Esta é uma jornada colaborativa, né, então a participação de vocês é fundamental nesse processo, nessa iniciativa. Com certeza é um programa pioneiro, né, inovador no sistema, porque nós temos outras unidades estaduais que não têm, né, uma solução semelhante a essa que estamos oferecendo para as cooperativas, né? Então é muito importante a gente destacar, inclusive, né, a participação financeira que foi disponibilizado nesse projeto, né? Nós temos um volume de recursos aí que está na ordem de R$1 milhão, que está envolvendo todo o projeto, né? Então nós temos um recurso que também serve para prestar o suporte nas cooperativas que forem selecionadas para estarem essa iniciativa na prática, na sua realidade, no seu dia a dia. Vamos construir junto essas pontes entre o ecossistema da inovação e também o aspecto de transformação do cooperativismo no estado do Rio Grande do Sul. Então, o professor Carlos vai estar conduzindo aqui, eu agradeço a todos, já estamos com 89 participações aqui, né? Agradeço também a parceria da Liga Ventures, que vai estar conosco aqui, trazendo também as suas contribuições, trazendo algumas inspirações para esse momento, né? E nossa equipe, junto com o Carlos, Daís, também fica à disposição aqui para questionamentos que estaremos acompanhando durante a nossa live de hoje. Muito obrigado a todos, ficamos à disposição. Professor Carlos, conduz a partir de agora para a gente também ir direto ao nosso ponto de interesse das cooperativas e todos os participantes aqui, buscando esclarecimentos, né, e também orientações adequadas para esse processo se transformar em realidade dentro das cooperativas. Obrigado. Perfeito, Máximo. Muito obrigado, né? E aproveito, além de agradecer pela tua fala aqui na abertura, agradecer também por todo o suporte e a parceria que tu tem feito aí conosco, né? A Laís, eu, dentro de Nova Coop RS, né? E toda a equipe aí, Sistema Sergues e junto com a Liga. Bom, passei para o Máximo ali, tínhamos acho que 73 pessoas, agora estamos com 91. Eu vou ficar que nem youtuber, né? Por favor, chama o amigo lá, se ele tem interesse também, se ele é de uma cooperativa, né? Vamos tentar aí bater a casa da centena, né? Das 100 pessoas, mas a gente está muito feliz com a presença de todos vocês aqui, pessoal. Antes de entrar diretamente no conteúdo, né? Só compartilhar com vocês aqui o que está previsto, então, para acontecer
durante essa 1 hora aqui que a gente vai estar juntos, né, durante a live. Então, o Máximo já deu as boas-vindas aí, já contextualizou para vocês o programa. Vou trazer mais alguns elementos ainda de contextualização que a gente considera que são importantes que vocês tenham conhecimento. Depois a gente já vai dar sequência trazendo explicações sobre o regulamento que está por trás desse programa de conexão, né, as regras, as etapas, e vocês também vão ter aqui, né, quem ainda não acessou o acesso, a gente vai fazer um momento aqui, live streaming aqui, né, que a gente vai abrir o formulário de inscrição para vocês também terem familiaridade com ele, né? Se tiverem alguma dúvida, a gente já tira na hora também. E daí já na sequência, depois de apresentar o formulário, a gente abre um espaço para quem quiser fazer perguntas, né, fazer alguma consideração sobre o edital, é importante. Na sequência, a gente passa a palavra para a nossa parceira, a Liga Ventures, né? Então a gente vai ter o Aron e a Vivian aqui conosco, né? Então eles vão trazer também um pouco mais sobre o potencial que é a inovação aberta e algo muito bacana também que foi construído para contribuir com as cooperativas, um framework, né? Então uma estrutura para como as cooperativas podem montar os seus desafios. Isso também vai ser apresentado aí. E a gente vai depois abrir um novo momento para esclarecimento, se tiver alguém que ainda ficou com alguma dúvida, quiser trazer mais alguma pergunta, né, vamos aproveitar ao máximo esse momento que a gente vai estar juntos. E no encerramento ali, né, a gente dá para vocês também informações sobre os próximos passos desse programa. Bom, pessoal, é importante sempre, né, a gente destaca aqui qual é a nossa leitura do papel da inovação para as nossas cooperativas, pensando como Systemossergs, né, como unidade aqui estadual que representa as cooperativas e busca trazer também, né, o processo de desenvolvimento para as cooperativas. A gente entende que a inovação é um caminho, é um veículo que leva as cooperativas a alcançar maiores resultados. E esses resultados, eles podem ser de caráter social, podem ser de caráter econômico, né? Por exemplo, redução de custos, pode ser aumento de resultados, e também, né, no aspecto social, a satisfação do cooperado com aquilo que a cooperativa entrega, como produto, como serviço, né, a sensação de pertencimento a algo que também tem muito valor. Então, a gente entende que a inovação pode fazer essas contribuições para os processos e para os trabalhos que a cooperativa desenvolve, né, seja para os seus próprios cooperados, como clientes e comunidade em geral. E quando a gente fala em inovação, né, pessoal, às vezes a gente tem um viés de pensar muito só na tecnologia, mas a gente destaca aqui que junto com tecnologias que foram evoluindo ao longo do tempo, o cooperativismo também é inovador desde o seu surgimento, lá nos idos de 1844, quando 28 pioneiros se reuniram e estabeleceram um novo modelo de negócios. E esse novo modelo de negócios, assim como as outras tecnologias, ele foi se transformando ao longo do tempo, e hoje a gente vê o quanto esse modelo de negócios ele é percebido como com valor, porque mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo fazem parte de cooperativas. Então isso é importante também a gente ressaltar, né, que a inovação ela não está só em produtos, não está só em produtos, né, de tecnologia digital, mas ela está em modelos organizacionais, em processos, né, em ações de marketing. E aqui a gente tem um exemplo, né, de modelo de negócio, que é o cooperativismo, que é inovador, né, desde a sua essência. Bom, além de falar do passado, né, pessoal, a gente quer também trazer aqui informações do presente e compartilhar com vocês uma visão de futuro. O que a gente tem no presente? O sistema cooperativista no Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo, ele é muito pujante e ele tem um impacto econômico e social muito relevante, se a gente for observar. Então, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, as cooperativas, em conjunto, elas representam já mais de 10% do PIB do Rio Grande do Sul. Então, isso é muito relevante para o nosso estado. E o Systemossergs, né, então, ele traz para as cooperativas uma estratégia de como a gente pode impulsionar ainda mais e o COP compartilhar e contribuir ainda mais com o nosso estado. Sendo olhando para os seus processos internos, para fortalecer a sua governança, para melhorar ainda mais a sua gestão orientada por resultados, seja naquilo que ele entende que são elementos fundamentais para as cooperativas, ou seja, a melhoria dos seus processos de gestão e governança, a sua atenção com os aspectos ambientais e sociais, a valorização das pessoas por meio do desenvolvimento profissional, e aqui, pessoal, também está a inovação, como um elemento
que é também propulsor do resultado e da prosperidade para as cooperativas e para as comunidades. Então, a nossa visão de futuro, pessoal, envolve, né, mais investimento em pessoas, em capacitações, né, a incrementar ainda mais o número de associados, de cooperados que nós temos no Rio Grande do Sul, hoje em torno de 3,5 milhões, né, então a gente almeja aí chegar aos 4 milhões de cooperados, né, aumentar ainda mais o número de empregos, hoje são mais de 75 mil empregos diretos nas cooperativas, a gente almeja aí chegar a 100 mil e mais empregos, e também o faturamento, praticamente dobrar o faturamento das cooperativas do Rio Grande do Sul. Então, isso tudo aqui, né, pessoal, só é possível se houver uma ação orquestrada, né, estrategicamente pensada e que envolva inovação. E dentro do contexto, pessoal, da nossa área de inovação do Sistema Osergs, que é o Inova Coop RS, a gente também quer compartilhar com vocês quais são os pilares que estão por trás da nossa gestão de inovação. Então, a gente tem um aspecto que é a visão e o direcionamento, ou seja, o propósito que está por trás da área Inova Coop RS, que envolve facilitar as conexões, oferecer soluções e promover a cultura da inovação nas cooperativas. E esse propósito, ele está totalmente em sintonia com as diretrizes estratégicas que foram estabelecidas pelo Sistema Osergs, pelo seu conselho de administração, né, pelas lideranças, que vem trazendo, então, as orientações para a gente desenvolver as nossas ações. Em relação às dimensões de cultura e engajamento, pessoal, também é importante a gente destacar para vocês aqui que a gente tem uma série de soluções que já estão disponíveis. Então, a Agenda da Inovação, que é uma agenda online que está disponível no site da Scope e que oferece informações sobre eventos em nível regional, nacional e internacional relacionados à inovação, sejam eventos de cooperativas ou não. A gente também tem um processo que está reiniciando agora dentro do programa RS Coop 150 Bi, que são os comitês, e vai ter um comitê exclusivo de inovação. Então também trago esse destaque para vocês aqui, que é mais uma ação para engajar as pessoas no tema da inovação e fortalecer a cultura da inovação dentro do cooperativismo. Em relação também à participação em eventos, na semana passada a gente esteve participando do South Summit, e além de alguns colaboradores do Sistema Osergs, o Sistema Osergs como um todo proporcionou mais de 200 participações de pessoas de cooperativas nesse evento, que é um evento internacional, né, muito relevante no ecossistema de inovação. E além disso também a gente promove experiências para representantes de cooperativas com missões internacionais. Então, tudo isso, né, a gente traz aqui como elementos de cultura e engajamento. Em relação a estruturas e processos, pessoal, então, por parte principalmente da Scope, né, que é a Escola Superior do Cooperativismo, a gente trabalha muito as capacitações, trazendo repertório, trazendo fundamentos sobre inovação, né, ferramentas que ajudam as pessoas a aplicar a inovação nas suas rotinas. E os programas que a gente tem hoje, né, estão disponíveis para as cooperativas, como o diagnóstico de gestão da inovação cooperativa, o edital de inovação e agora o Conexão com Startups. E isso também depende de recursos e infraestrutura. Então, o Sistema Osergs tomou essa decisão estratégica de criar uma área específica para tratar a inovação. Então, a Laís, eu, o professor Máximo, né, fazemos parte mais do dia a dia, mas a gente tem todo o suporte de todas as outras áreas do Sistema Osergs. Em relação à sede do Sistema Osergs, também existe uma sala de inovação que está sendo ainda mais estruturada para oferecer experiências e que as cooperativas também vão poder fazer uso, seja nas capacitações com a Scope ou em ações delas próprias. Recursos financeiros, como o professor Máximo falou, para esse programa de conexão tem um montante aí de 1 milhão disponível como orçamento. Também para o edital de inovação foi disponibilizado R$1 milhão para atender projetos de inovação de cooperativas e também tem um recurso que está sendo aplicado para disponibilizar o diagnóstico. Então, a gente traz esses elementos aqui para destacar, né, que o que está sendo feito aqui é uma ação estruturada, é uma ação que se prevê que ela tenha continuidade a longo prazo e que, consequentemente, gere resultados. Agora, pessoal, falando mais especificamente, né, do quem está diretamente envolvido no programa de conexão com startups. Então, a gente tem o Sistema Osergs como patrocinador e facilitador da conexão entre as cooperativas e as startups. Do outro lado, a gente tem a Liga Ventures como organização
que é especialista no tema de conexão e de programas de inovação aberta. E a gente tem, pessoal, né, o papel fundamental e central aqui das cooperativas, que são, né, de fato, as organizações que fazem o cooperativismo no dia a dia e que elas têm, né, naturalmente, desafios estratégicos a serem trabalhados. Então, a gente busca, então, que as cooperativas apresentem, por meio desse programa aqui, quais são os seus desafios, e tendo conhecimento de quais são os desafios e selecionando alguns desafios que serão considerados prioritários, a gente buscar startups que tenham soluções tecnológicas inovadoras para atender aquelas necessidades, aqueles desafios que foram escolhidos. Então, isso é muito importante, pessoal, né, vocês terem ciência desse processo, que é feito a muitas mãos, como o Máximo já comentou, né, e que a gente acredita aí que as cooperativas têm um papel fundamental nesse processo. Então, o que esse programa efetivamente ele representa? Ele representa, então, a conexão entre cooperativas e startups num processo de inovação aberta, ou seja, uma ação de cocriação de soluções para impulsionar, então, os resultados das cooperativas com a superação dos seus desafios. Em relação aos objetivos do programa, pessoal, né? Então, a gente entende aí que tem objetivos que são prioritários que vão ser trabalhados, como promover a cultura da inovação nas cooperativas, que à medida que as cooperativas se aproximam das startups, conhecem mais sobre o ecossistema de inovação, naturalmente isso de alguma forma também entra, né, na rotina, no contexto das pessoas que fazem parte da cooperativa. E com isso, né, buscar resolver os desafios internos, desafios de ramos setoriais com o apoio das startups. Então, a gente acredita que um programa de conexão, mais do que a cooperativa simplesmente entregar o desafio e esperar que a startup resolva tudo sozinha, ele passa por um processo de cocriação. Ou seja, as cooperativas que vão participar do programa, elas vão cocriar soluções em conjunto com as startups que também vão ser selecionadas. E a gente quer que isso proporcione aumento de eficiência, redução de custos, amplie os resultados das cooperativas e, no contexto do cooperativismo, algo que é fundamental também, ampliar a satisfação e a agregação de valor para os cooperados. Então, a gente acredita que esse somatório de objetivos sendo alcançados, a gente consegue fortalecer o ecossistema de inovação no cooperativismo. E aqui, pessoal, a gente ainda reforça quais são os benefícios que a cooperativa obtém ao participar desse programa. Então, vocês imaginem se eu sou uma cooperativa, independente do ramo, e tenho um desafio. Se eu for de forma autônoma, isolada, buscar uma solução, provavelmente eu vou demorar muito mais tempo, eu vou ter, talvez, mais dificuldades para encontrar um parceiro, e a gente acredita que pelo nosso programa aqui, esse processo vai ser mais facilitado. Então, ao acesso às soluções inovadoras, a otimização que pode ser gerada, ela é potencializada pelo programa. E isso é fundamental porque a gente está oferecendo suporte tanto técnico, com a com a expertise e os especialistas da Liga Ventures, com o nosso know-how também, como Sistema Sergs e como Inova Coop RS, e o recurso financeiro, que também está sendo patrocinado para permitir que as soluções sejam efetivamente colocadas à prova nas cooperativas. Então, né, pessoal, a ideia que a gente tem aqui é que as cooperativas tenham conexões com startups de alto potencial, startups que já tenham resultados, startups que efetivamente consigam entregar uma solução concreta para as cooperativas. E com isso a gente espera, né, impacto direto nos resultados das cooperativas. Bom, em relação, pessoal, às condições para as cooperativas participarem e submeterem seus desafios nesse programa. Então, uma necessidade natural é que a cooperativa precisa estar registrada e regular junto ao Sistema Sergs. A gente também considera que é fundamental ela ter realizado o diagnóstico de gestão da inovação cooperativa, até porque isso também é um sinalizador para ela de quais são os seus principais desafios. Esse diagnóstico ele pode contribuir para ela investigar e entender melhor quais são as suas fortalezas e quais são as suas necessidades. Também é algo importante também a adesão aos programas que o Sistema Sergs oferece para todas as cooperativas, ou seja, ela participar no mínimo do PDGC, que é o Programa de Desenvolvimento da Gestão e da Governança, ou do Programa de Desempenho, que está mais voltado à análise econômico-financeira das cooperativas. Além disso,
a gente considera que é importante para o sucesso do programa e para também a satisfação da cooperativa que ela tenha uma estrutura mínima para participar e entre também com uma contrapartida de custear 30% da prova de conceito. Por quê? Porque a gente acredita que essa é uma ação ganha-ganha, conjunta e que precisa ter o engajamento e o comprometimento da cooperativa. Então, o Sistema OCERGS entra com 70% do recurso e as cooperativas entram com um custeio de 30%. Além disso, pessoal, é fundamental, né, que para esse programa tenha sucesso, a equipe interna da cooperativa esteja engajada para acompanhar as atividades. Bom, e o que a gente está oferecendo nesse programa? Então, 5 cooperativas serão selecionadas e as cooperativas e os respectivos desafios selecionados vão receber 70% do custeio da prova de conceito. Ou seja, vamos criar um cenário aqui hipotético para vocês entenderem. Se a cooperativa apresentou um desafio, esse desafio, então, foi classificado para receber o recurso. E a cooperativa, então, identificou uma startup que ela acredita que vai atender às suas necessidades. Vamos dizer que essa startup estabeleceu um custo de R$100 mil para desenvolver aquela solução. O Sistema OCERGS vai custear R$70 mil e a cooperativa entrará com os outros R$30 mil. Por que a gente está colocando ali uma variação entre 10 e 40 mil reais? Porque a gente sabe que a prova de conceito ela vai variar também de complexidade de acordo com a necessidade para atender aquele desafio. Então, podem existir desafios com menos complexidade, que vão ter um custo total menor, ou desafios com mais complexidade. Então, a gente quer cobrir desafios desde valores menores até um valor ali, teto de R$130 mil. E com isso, né, então a gente vai oferecer o recurso financeiro e também recursos técnicos e metodológicos, né, para atender às necessidades da cooperativa e ter melhor sucesso no programa. Em relação às etapas, pessoal, que estão envolvidas nesse programa, ele está estruturado em 6 etapas e aqui é importante destacar que para desenvolver então a estrutura do programa, a gente se baseou no modelo que foi proposto pelo Sistema OCB. Né? O Sistema OCB também tem um núcleo de inteligência e inovação dedicado ao tema, né? E a gente trabalha em muita sintonia com o Sistema OCB, então a gente entendeu que era interessante a gente utilizar a metodologia proposta por eles. Então a gente fez a adaptação dessa metodologia, começando pela etapa que a gente está vivenciando agora, que é de seleção de cooperativas e seus respectivos desafios. Então todas as cooperativas que estão atendendo os requisitos que eu mencionei antes, elas podem apresentar os seus desafios. Depois que esses desafios forem selecionados, os 5 desafios que forem escolhidos, a Liga vai começar um processo de prospectar startups e as respectivas soluções. Então, a Liga depois, o Aron vai comentar mais, a Vivian também pode, né, complementar, que a Liga já tem uma base de startups com mais de 60 mil startups e essas startups estão distribuídas nos, né, todos os ramos aí que o cooperativismo atua, tem startups lá na base. Além dessa prospecção na base que eles já possuem de startups, eles também vão fazer uma prospecção ativa, né, divulgando isso no mercado em geral, para toda startup que tiver interesse em participar desse programa, ela também tem essa possibilidade. Passado esse momento do mapeamento, então a gente vai entrar no processo do filtro, ou seja, daquele conjunto grande de startups que vão se apresentar como interessados em participar do programa, então vai ser feita a avaliação com critérios bem objetivos e vai ter também um momento que vai ser um pitch day, vai ser uma apresentação de um pequeno grupo de startups que for considerado mais potencial de resolver os desafios, para que daí a cooperativa assista a esse pitch day e em conjunto com o Sistema OCERGS e a Liga Ventures decida qual startup ela efetivamente vai querer contratar. Selecionada a startup, então a gente vem para o quarto momento, que é a imersão. Ou seja, vai ser o momento então que a startup vai se juntar junto com a cooperativa, com o suporte da Liga Ventures e o nosso suporte para co-criar como que vai acontecer o teste da solução, num contexto real dentro da cooperativa. Então, é o processo de planejamento da aplicação da solução na cooperativa.
E daí depois a gente vem para efetivamente a realização do teste, ou seja, a execução da prova de conceito. Passado o período, então, que está previsto ali em torno de 3 a 4 meses para esse processo de teste, de desenvolvimento e teste da solução no contexto real da cooperativa, a gente chega no último momento, que é a avaliação. Então, de acordo com indicadores de sucesso que vão ser definidos para cada uma das soluções que vão ser trabalhadas, vai ser feita uma análise e a cooperativa vai poder decidir se ela vai continuar a parceria com a startup depois de finalizado o programa, se ela vai encerrar a parceria, se ela pode adquirir a solução da startup, se ela pode adquirir a própria startup, enfim. Então, tem várias saídas que podem acontecer. E nós vamos dar todo o suporte técnico para que a cooperativa tenha a melhor decisão. Bom, trazendo um pouco mais, pessoal, né, para o nosso contexto aqui, o que é efetivamente essa prova de conceito? Então, é o momento do teste prático da solução. Então, vocês viram, a gente começou lá na etapa 1 com a definição dos desafios. Os desafios selecionados, então, depois de construído todo o planejamento de como vai ser testada uma solução para resolver aquele desafio, a gente começa efetivamente com a prova de conceito, né, que é a POC, que é o momento, então, que as soluções vão ser colocadas à prova. Isso é muito importante porque permite que a gente consiga entender qual é a viabilidade operacional ou viabilidade financeira, né, daquela solução, identificar se existem restrições, se tem alguma dificuldade tecnológica, se tem alguma dificuldade operacional. Também validar premissas daquilo que se acreditava que seria um caminho mais adequado para resolver aquele desafio, se aquilo está funcionando ou não. Isso também é muito importante porque gera uma economia de custo significativa para a cooperativa desenvolver uma solução para aquele desafio que ela considera estratégico. E, por fim, né, dar o suporte à decisão se a cooperativa entende que aquela solução que foi testada, ela é ou não adequada para ser escalada e ser aplicada, né, tanto na área que ela já foi definida, como em outros setores, e daqui a pouco também ser replicada em outras cooperativas. Como que vai acontecer o acompanhamento para as cooperativas e desafios selecionados? Então, a gente vai ter um processo de reuniões periódicas com as cooperativas e as startups. A gente vai definir indicadores de sucesso para cada um dos desafios selecionados. Vai ter o suporte técnico e metodológico ao longo de todo o programa. E na última etapa, que é a etapa de avaliação, a gente vai ter o Demo Day. O Demo Day vai ser um momento em que cada uma das startups que foram selecionadas e desenvolveram as suas soluções vão apresentar os resultados daquilo que foi testado no contexto real da cooperativa. Então, em relação ao cronograma, pessoal, o que a gente tem, né? Como o Máximo comentou, a gente começou com o lançamento no Instituto Caldeira e nesse mesmo dia a gente abriu as inscrições, que foi no dia 27 de março. Hoje a gente está tendo a live aqui para trazer mais uma oportunidade para a gente conversar, esclarecer dúvidas com vocês. E a gente tem a previsão, então, do encerramento das inscrições no dia 27 de abril. Então, ainda tem praticamente 2 semanas pela frente, né? É um tempo bem viável aí para quem ainda não começou a estruturar o seu desafio, começar logo. E a gente, então, tendo o encerramento das inscrições, vai acontecer, então, o processo de avaliação dos desafios apresentados. A divulgação dos resultados vai acontecer no dia 19 de maio, e depois vai ter um período até dia 30 de maio para que as cooperativas que foram contempladas assinem um termo de compromisso junto ao Sistema OCERGS, né, colocando, de fato, aí seu interesse para dar continuidade na ação no programa. E a gente tem a previsão, então, de início do desenvolvimento das POCs, né, naquelas etapas que eu mencionei antes, a partir do início de junho, e o encerramento do programa lá no final de março do ano que vem. Então, é uma jornada que ela, ao mesmo tempo que ela é rápida, ela tem um tempo suficiente para que todos os processos aconteçam. E aqui, pessoal, encerrando a minha parte, né, o que caracteriza um bom desafio? Isso também a gente quer, né, deixar aqui, né, disponível para todos vocês. A gente considera que é importante, no momento que a cooperativa for descrever o seu desafio, que ela consiga deixar bem nítido qual é a relevância daquele desafio para o contexto que ela vive. Qual é o impacto que ela espera? Qual é a potencial transformação que a solução desse desafio vai gerar para a cooperativa, para os seus cooperados, para os seus clientes, para a sua comunidade? Se também é importante considerar a viabilidade técnica, ou seja, aquilo que está sendo pensado de ser solucionado
É viável? É possível de ser resolvido? Né? Qual é a escalabilidade dessa solução? Essa solução pode ser aplicada em outras áreas da cooperativa, talvez em outras cooperativas do mesmo ramo ou de outros ramos. E também, outro elemento que a gente está considerando aqui é o alinhamento com os objetivos estratégicos do cooperativismo. Cabe destacar, pessoal, que essa avaliação dos desafios ela não vai ser feita por pessoas do Sistema Sergs, e sim pela Liga, que é a especialista no tema aí de inovação aberta. Né? Então, a gente vai ter um processo isento, né, aqui do Sistema Sergs, e quem vai efetivamente nos critérios objetivos, que estão todos detalhados na regra, no edital do chamamento das cooperativas, então eles vão fazer uso daqueles critérios para definir quais os desafios vão ser selecionados. E como é que funciona, então, o processo de inscrição da cooperativa no programa? Então, passa, então, por um processo de um preenchimento de um formulário de inscrição de desafio. Então, mais uma vez aqui, pessoal, agradecer a presença de todos vocês. Né? Agora eu vou passar a palavra para a Laís, que vai dar sequência apresentando para vocês como esse formulário funciona. Né? Então, vocês têm até o dia 27 de abril para inscrever o seu desafio. E também, se vocês quiserem depois fazer contato, tirar alguma dúvida, tem o nosso e-mail ali, novacoprs@sescoprs.com.br, que está à disposição de vocês. Obrigado. Contigo, Laís. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então, esse link de inscrição vocês podem consultar no site da Scope, na página do Programa de Conexão com Startups. E clicando nesse botão aqui, onde indica Realize sua inscrição. Aí agora a gente é direcionado para essa página, em que é solicitado um breve cadastro. Como eu já realizei o meu previamente, eu vou clicar em Entre aqui. E vou entrar na plataforma. Então, primeiramente, né, no formulário a gente tem algumas instruções que a gente gosta de ressaltar, sendo elas que vocês podem submeter a sua inscrição diversas vezes, caso tenha faltado alguma informação, mas apenas o último envio é o que será considerado para avaliação. Além disso, as informações elas ficam salvas. Então, caso vocês queiram iniciar o preenchimento do formulário e depois alterar alguma informação que já foi preenchida, basta logar novamente, editar o que quiser e salvar e clicar em um dos botões de envio na última página. Além disso, todos os campos são obrigatórios, nem todos os campos são obrigatórios, mas todos eles vão ser levados em consideração na avaliação. Então, quanto mais informações vocês preencherem, maiores serão as suas chances. Na segunda parte do formulário, então, aqui são solicitados alguns dados atrelados à cooperativa e também ao responsável pelo desafio da cooperativa. Então, dados como CNPJ, a área que o desafio está vinculado, o nome do responsável e o seu respectivo e-mail. Além disso, temos questões atreladas às condições de participação ao programa. Então, a primeira delas é que a cooperativa deve ter realizado o diagnóstico de gestão da inovação cooperativa. Para vocês consultarem essa informação, vocês podem contatar o seu contato mais próximo do Sistema Sergs, a nossa equipe está à disposição para indicar se a cooperativa já fez esse diagnóstico ou não, caso você não saiba. Além disso, Obrigado. caso a cooperativa ainda não tenha realizado o diagnóstico, é possível realizar esse diagnóstico de forma online até o dia 27 de abril. Além disso, a cooperativa ela deve ter aderido ao programa PDGC ou ao programa Desempenho. Para constar essa informação, vocês também podem entrar em contato com a nossa equipe do Sistema Sergs. E caso a cooperativa não tenha aderido a nenhum desses programas, infelizmente não será possível a participação. Além disso, a cooperativa ela deve possuir um orçamento para custear os 30% da POC. Né? Então, é um investimento estimado entre 10 a 40 mil reais, caso o desafio venha a ser contemplado. E passando para a terceira
parte, depois, então, de preencher os dados relativos à cooperativa, é a hora de descrever como os detalhes, né, do seu desafio. Então, o título, as principais dores enfrentadas, as oportunidades identificadas. Além disso, é muito importante que seja destacada, né, o que se pretende atingir com a solução do desafio e também o impacto esperado. É importante que vocês destaquem também a importância do desafio, por que ele é relevante e de que forma ele se relaciona com os objetivos estratégicos da cooperativa e como pode gerar valor para ela. Outra informação bem importante é que a gente gostaria de saber, né, se já foram feitas tentativas anteriores para resolver esse desafio. Então, caso já tenha sido feito, vocês podem compartilhar com a gente os principais obstáculos, né, que impediram o sucesso, por exemplo. Uma outra informação bem importante é em relação aos benefícios esperados com a resolução desse desafio. Então, vocês podem detalhar quais são os indicadores, né, que serão impactados diretamente, como a eficiência, a receita, a usabilidade. E vocês podem, né, esses campos aqui, reiterando que eles não são obrigatórios, mas esses 4 aqui são opcionais, vocês podem compartilhar os números ou as porcentagens em referência à expectativa no que tange à eficiência operacional, ao aumento da satisfação de usabilidade, à agregação de valor à marca e também ao aumento de receita. Continuando no formulário, vocês devem informar as partes interessadas, né, como fornecedores, colaboradores, que vão ser impactadas pela resolução do desafio, e também se esse desafio pode ser replicado, seja para outras áreas internas da cooperativa, como também para outras cooperativas, outras empresas, né, do mercado, porque essa questão do alcance também é bem importante. Vocês também podem assinalar em quais os objetivos do plano estratégico do cooperativismo gaúcho, do RS Coop 150 Bi, esse desafio pode impactar. Então, clicando aqui, vocês conseguem constar na íntegra, né, os principais objetivos e vocês podem assinalar. Além disso, vocês podem descrever como o desafio, né, pode contribuir para esses objetivos e também informar informações adicionais que ainda não foram mencionadas anteriormente. Para finalizar, basta incluir a URL do pitch, vocês devem publicar então o vídeo no YouTube, e esse vídeo aqui também é de caráter opcional. Vocês podem, então, salvar e continuar mais tarde, ou então clicar em finalizar. Vocês vão ter recebido pelo e-mail de vocês, né, um e-mail de confirmação. E aí, sobre o formulário, é isto. Ficamos à disposição e agora vamos dar sequência. Muito obrigado, Laís. Então, pessoal, a gente cumpriu a primeira jornada ali de trazer para vocês mais informações sobre o programa, e a Laís também trouxe a contribuição aí apresentando para vocês toda a sequência do formulário. Então a gente agora abre um espaço aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, pode usar o microfone, se preferir pode usar o chat. Por favor, fiquem à vontade, é importante a interação de vocês aí. Estamos com mais de 80 participantes, então é bacana também vocês terem voz aqui nesse processo. Bom, Professor, claro. surgiu aqui uma dúvida no privado, se poderia explicar novamente o que é a POC, que surgiu algumas dúvidas aqui. Ótimo, obrigado, Laís. Depois o Aron e a Vivian também, caso queiram complementar, por favor, né, fiquem à vontade. A POC, né, é uma sigla, né, para Proof of Concept, né, que é a prova de conceito.
que basicamente, né, pessoal, funciona como o teste da solução, né, todo o processo de desenvolvimento e teste da solução. Vamos criar aqui um exemplo hipotético, né? A cooperativa tem como um desafio integrar alguns sistemas que ela já possui, alguns sistemas, né, de informática, enfim, né? Tem um RP, tem um CRM, enfim, tem diferentes sistemas que funcionam na cooperativa, mas eles não se conversam, os dados não estão todos, né, numa mesma base. A cooperativa pode trazer isso como uma dor, como um desafio, que ela gostaria de ter os dados todos integrados para facilitar a gestão, para facilitar a análise dos seus dados. E com isso, né, a gente, se esse desafio é classificado, a gente vai buscar uma startup que faça esse processo de integração, então, dos sistemas que a cooperativa hoje utiliza. E o processo da POC é efetivamente fazer testes aplicando, então, uma solução para buscar essa integração. Então, essa é a POC concretamente, né, na prática. Então, é a gente verificar se aquela solução imaginada, ela vai funcionar concretamente quando ela for colocada à prova. E daí, então, né, essa prova pode dar certo, pode, né, apresentar ainda necessidade de ajustes, complementações, enfim, mas esse é o processo que a gente quer. A gente quer fazer um teste real de soluções em desafios que são estratégicos para as cooperativas. E a POC é uma metodologia que é utilizada para esse tipo de teste de solução. Não sei se eu consegui atender, né, a expectativa aí de esclarecimento, mas se precisar de mais informações, por favor, fique à vontade. Carlos, vou fazer duas contribuições aqui também, eventualmente possa surgir dúvidas, né, em relação ao nosso ponto do diagnóstico que foi colocado ali, eu coloquei até no chat aqui para quem quiser acessar. Esse diagnóstico ele não tem custo, tá? Então, para as cooperativas fazerem, né, apenas fazer o acesso aí através do link, é uma solução que está colocada à disposição para as cooperativas, né? E as cooperativas que já participaram, né, pelo menos os feedbacks que a gente recebeu aqui dessa metodologia do diagnóstico, ficaram bastante satisfeitas com aquilo que resultou, né, nesse diagnóstico. E a segunda observação aqui também, em relação ao valor que implica na participação da cooperativa, né, a gente acredita que terá níveis de complexidade diferentes. Por isso que nós poderemos ter um valor maior ou menor, de acordo com o nível da complexidade do desafio que a cooperativa vai propor, né? Então, as startups também, de acordo com o nível de complexidade, terão, né, uma solução mais robusta ou menos estruturada. Portanto, essa coparticipação da cooperativa é um ponto que implica, né, uma variação. Mas vale lembrar, né, uma pergunta que inclusive já foi feita para nós, que o 70%, que é a parte do Sescope, né, não é um financiamento, é um recurso que está sendo colocado à disposição das cooperativas, né, e o custeio dos 70% não precisa da parte da cooperativa devolver para o Sescope, não precisa descontar do valor dos projetos que eventualmente as cooperativas tenham já, né, principalmente quem executa projetos descentralizados, né, não se utiliza daquele saldo que as cooperativas já têm garantido para a execução dos seus projetos de capacitação, tá? Então, fazer essa referência também para a gente deixar destacado aqui. E, Carlos, já entrou uma pergunta aqui, agora eu já deixo para você também aí auxiliar na resposta. Perfeito, obrigado, Máximo. Até já respondi no chat, mas também aproveito aqui, né, para comentar, pessoal. A Ângela, então, obrigado, Ângela, pelo teu questionamento. Ela perguntou para quem ainda não fez o diagnóstico, que o Máximo acabou de mencionar, se ainda seria possível participar esse ano, fazer. Então, pessoal, esse diagnóstico ele é uma ferramenta online, né? O Máximo comentou aí, né, que ele tá sendo bem avaliado. Para vocês terem conhecimento, a gente já teve mais de 130 diagnósticos feitos. Então, esse diagnóstico é uma ferramenta digital, ela está disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia. Né? Quem quiser pode fazer até no feriado de Páscoa aí, o diagnóstico que ele vai estar funcionando. E quando vocês terminam de preencher, ele é um formulário online estruturado, com questões sobre gestão da inovação, que a pessoa vai respondendo. À medida que ela finaliza o preenchimento das informações e envia
o formulário, ela recebe automaticamente um relatório no seu e-mail. Esse relatório é um relatório bem robusto, bem interessante. Ele traz, então, informações, ele traz indicações de boas práticas de inovação. Ele tem mais de 50 páginas e, fazendo esse envio, automaticamente a cooperativa já atende esse pré-requisito, que é a participação, né, com a realização do diagnóstico. Então, para participar no programa de conexão, o prazo para a realização do diagnóstico é até dia 27 de abril. Ainda está disponível, então, Ângela. Bom, se houver mais perguntas, vocês ficam à vontade para também trazerem elas, né, na sequência, podem colocar no chat ou podem usar o microfone. Agora eu vou passar a palavra para o Aron, da Liga Ventures. Estou subindo aqui o arquivo para compartilhar com todos vocês, só um segundinho. E daí o Aron já pode tomar o controle, ou se quiser eu posso passar aqui, Aron, como ficar melhor. Não, perfeito, Carlos. Então, quando o Carlos vai subindo aí, pessoal, vou me apresentar aqui rapidamente, tá? Então, meu nome é Aron, eu e a Vivian aqui representando a Liga Ventures, tá? Estamos juntos no programa aqui junto com vocês, tá? A gente vai ser responsável por esse processo lá do Liga Ventures. Eu já tenho aí 6 anos de experiência no mercado, diretamente, e com inovação e gestão de projetos, tá? Mas a Liga, a gente já está em 9 anos no mercado, então a gente já tem uma expertise muito grande, que vocês vão poder perceber também. E aí a gente tem experiência com os mais diversos tipos de setores, tá, pessoal? Vocês vão conseguir perceber, e a gente vai mostrar aqui para vocês um pouquinho. Acho que eu ainda não estou conseguindo passar, Carlos. Você puder ir passando para mim, então? Perfeito. Pode passar, Carlos. Então, acho que, resumindo para vocês, quem que é a Liga, né? Então, a gente é uma Consultec, a gente é um especialista em consultoria de inovação e transformação, e se baseia muito em dados, em tecnologia, né? Expertise, a gente é uma das primeiras empresas que trouxeram esse conceito de inovação aberta para o Brasil lá atrás, tá? Quando era o começo dessa discussão, que as empresas iam começar a agilizar, a gente trouxe isso para o setor. Pode passar. Aqui a gente trouxe alguns números só para vocês terem algumas ideias, tá? Como o Carlos já adiantou para vocês, a gente já tem funil hoje em dia, um mapeamento que a gente tem uma tecnologia de mais de 60 mil startups mapeadas, e aí Brasil e América Latina também. Para vocês terem uma ideia, a gente atendeu mais de 540 empresas, então vocês podem imaginar vários diferentes setores, a gente vai mostrar aqui para vocês um mapinha depois, para vocês terem uma ideia, mas desde financeiro, agronegócio, saúde, infraestrutura no país também, segurança, então a gente já foi para vários tipos de setores, tá? Então muita experiência mesmo em conseguir levantar os desafios e fazer essa conexão. Acho que como o Carlos trouxe aqui, a gente vai ter uma oportunidade de abrir para o mercado para se inscrever as startups, mas a Liga também tem muita força nessa conexão de ver onde tem maior sinergia e se aproximar, tá? Então isso a gente vai ajudar vocês muito nesse suporte. E aí, desde agora até lá no final, para ajudar a tomar decisão também, tá, pessoal? A gente tem metodologias de todos esses pontos, vão ter todo esse acompanhamento. Aqui a gente vai falar um framework para vocês de como levantar desafio, mas durante todo o processo, das que forem selecionadas, também vão aprender mais ali sobre inovação, como conseguir levar isso um pouco mais culturalmente ali dentro, como gerir projetos de inovação também, muito no conceito que o Carlos comentou de POC também, como a gente testa rápido e no valor mais barato, tá? Com tudo isso, quem for escolhidas aí do desafio vai também conseguir ter essa experiência durante esses meses, tá bom? Pode passar, Carlos. Aqui a gente trouxe só alguns logos, pessoal, para vocês entenderem, como eu comentei com vocês. A gente já atendeu diversos setores, temos experiências nos mais diversos tipos de desafios, tipos de empresas também, tá? Pode passar, Carlos. Aqui a gente trouxe para vocês alguns números, pessoal, só para vocês entenderem o porquê da inovação, né? Porque inovação é prioridade, porque inovação aberta é prioridade, tá? Ali o estudo, tá? Tanto da McKinsey, né? Uma consultoria super renomada internacional aí também, trouxe, né, que 120% das empresas crescem seus lucros quando inovam, tá, nos 24 meses. E como a gente colocou ali, né, o Carlos trouxe muito bem, é um dos objetivos, né, que das cooperativas, a gente conseguir ter esse lucro melhor, conseguir aumentar esse faturamento. Então, por que inovação? A gente não usar como uma das bases, dos pilares principais para a gente conseguir dar esse salto, tá bom? E aí, a maioria das empresas a gente já coloca inovação como prioridade estratégica, mesmo durante crises, pandemias, apesar de ser muitas vezes difícil, mas é onde tem oportunidade de você inovar, muitas vezes conseguir criar ali muito mais segmentação, você conseguir se valorizar ainda mais sua marca, sua empresa, tá, pessoal? E além disso, vocês pensam dos CEOs, donos da empresa, os diretores das empresas ali, né, não estão satisfeitos ainda com a performance de inovação das empresas, entendem que podem inovar muito mais. Então, por isso que a gente pensa muito de que não é só as cooperativas, não é só as empresas, são todas as pessoas, no dia a dia você também pode inovar pensando em evoluir, tá bom? A gente trouxe para vocês esses números,
Pode passar, Carlos. Aqui, pessoal, mais aqueles que a gente fala de slides de prints, né, para poder facilitar para vocês entenderem um pouquinho mais, um resumo aqui. É um framework também, mas esse princípio de relacionamento com startups numa visão de cooperativas, tudo que vocês têm a oferecer, como que vocês também são valorizados no mercado, tá? As startups estão olhando para esse setor muito forte também. As próximas startups, o que elas têm também para oferecer. E a inovação aberta, pessoal, é literalmente fazer uma cocriação, é um crescimento conjunto. Como a gente tem um ganha-ganha, né? Quem aí trabalha um pouco mais no comercial, ou já fez alguns cursos, tem muito ali hoje de negociação ganha-ganha, né? O bom é melhor para os dois ali do que às vezes um ótimo para um e o outro sai perdendo. E aqui vem essa visão também de startups e cooperativas. Então, essa cocriação, uma tem pontos que a outra precisa. Então, a gente pode se juntar para fazer ambos crescerem, a economia crescer e o mercado crescer em conjunto, tá? Então, aqui é um resuminho geral para vocês, e depois a gente passa para vocês também para verem com calma. Pode passar, Carlos. A gente trouxe para vocês, pessoal, alguns dos números de empresas que a gente já trabalhou em conjuntos, programas de inovação, mas só para vocês darem uma olhada, assim, que, como falei, diferentes setores têm impactos das mesmas formas, assim, impactos relativos, tá, e considerável. Então, a gente teve o Mondelez que teve mais de 3 milhões estimado em saving, né, lá por ano, basicamente. A Porto conseguiu 50 novos negócios ou soluções. A Porto é um cliente nosso aí que já estamos no quase 20º bet, a Vivian toca muito bem ali com eles também, então, assim, as pessoas vão começando, às vezes devagar, mas depois vão crescendo, conseguindo esses impactos cada vez mais. E tem vários cases também que em um projeto, às vezes, se pagou anos e anos de inovação, ou foi o que fez o pilar da empresa virar totalmente, né? A gente tem vários casos aí de empresas que hoje em dia vão comprando outras startups, quando eles entenderam que eles não vale a pena eu desenvolver tudo internamente ou ter uma dor de encontrar um fornecedor super rígido que eu vou esperar ele desenvolver completa a solução para ter uma solução exatamente como eu quero. Porque eu não começo com uma startup, sou mais flexíveis, consigo evoluir meu produto e eu não fico esse tempo para trás para esperar um fornecedor renomado, esses pontos também. Pode passar, Carlos? Eu quis entrar para vocês, pessoal, em algumas questões de cooperativas também, que a gente tem essa experiência. Eu diretamente toco com o Sicredi, já estamos indo para 2 anos e meio, quase 3 anos com eles, tá, de projetos. O Sicredi lá, a gente começou pequenininho com eles também, foi um contrato bastante que tinha ali de rodar 6 POCs com eles, desafios estratégicos. Hoje em dia a gente já está renovando o 3º contrato com eles, já vão para aproximadamente contrato de 20 soluções, tá, ali durante um ano. E lá a gente lançou com eles desafios desde agronegócio, investimento, crédito, gestão de pessoas, fidelização, os mais tipos de diferentes desafios que vocês podem imaginar. Apesar de ser uma instituição financeira, né, muito ligada ao agro, vocês podem perceber aqui que a gente também pensa e vê desafios de outras frentes que vão impactar no negócio principal da empresa, tá? Então, também isso é legal de vocês verem, assim, os desafios não precisam estar ligados só ao meu negócio principal. Eu posso estar ligado num mapeamento que eu estou vendo para o futuro da minha cooperativa, o que eu estou vendo que eu estou para trás em relação às cooperativas do mesmo setor. Então, assim, é muito olhar o que é estratégico, o que vocês veem que pode ajudar vocês a alcançar melhores níveis no futuro, tá? Então, aqui a gente trouxe do Sicredi, depois a gente pode passar para vocês, mas só para vocês verem esse impacto dos últimos tempos, tá? A gente trouxe um do agro diretamente, que mais indústria, aí que é um case muito legal, já pensando mais já na relação e o desafio com a startup, tá? A Basf tentava uma dor de que eles usavam a pigmentação do ovo, né, para algumas tintas também ali, eles precisavam também ajudar nessa pigmentação final. O que acontecia? Para poder saber esses lotes dos ovos, como estava essa pigmentação, era obrigado a bater lá e quebrar cada ovo para você saber esses tons, que eles tinham basicamente essas réguas que eles mediam qualquer tom. Só que, indiretamente, isso parecia que era um custo baixo, quando a gente via em escala, era um custo de milhões de ovos ali que estavam impactando. E, além disso, um custo também ambiental, né? Querendo ou não, a gente também fala ali muito SD, nesses pontos também, e aí que veio uma visão de solução. A gente já tinha umas soluções no agronegócio de espectrometria, né, para poder ver solo, esses pontos também, já vinha evoluindo, e a gente adaptou, junto com a Basf ali, para testar, onde era incidindo, né, basicamente o infravermelho, o NIR ali, e conseguia medir já esses tons com cerca ali de 99% de precisão, que era uma precisão até mais alta do que o olho humano, como a gente poderia ter. E esses ovos não precisavam ser mais quebrados. Então, o que a gente falou, é uma tecnologia da operação, não seria o dia a dia da Basf, mas que diretamente impactou em vários pilares deles ali. Pode passar, Carlos. A gente trouxe um case mais de saúde também, Unimed, a gente trabalhou com a Unimed Fesp, aqui de São Paulo, e aí na Unimed, né, a gente tinha uma questão ali deles precisarem aumentar um pouco mais o know-how e o tamanho de profissionais deles na plataforma, principalmente para o pessoal de pacientes ali de TEA, né?
E aí era uma dor porque eles procuravam eles no Google, não encontravam, não conseguiam aumentar essa base. A gente conversou com a Dato é uma empresa muito famosa, até tem várias empresas que contratam eles para entender aonde vai construir, às vezes, novas empresas, né, novas filiais, porque eles entregam dados de mercado, conseguem se posicionar muito bem. E ela fez esse paralelo com saúde. Então, eles conseguiram mapear os profissionais e conseguiram cerca de 77% maior do que tinha no Google mesmo. Eles evoluíram além do que tinha no Google. E comparado que era a base da FESP, né, aumentaram em 30 vezes desses profissionais. Assim. Então, aqui a gente vê a oportunidade de atender melhor um público, de você conseguir impactar o seu associado no dia a dia, de você conseguir realmente gerar valor. Então, imagine quanto facilitou um pouco mais a vida desses pacientes. Por último, a gente traz um case, pessoal, aqui mais de infraestrutura, tá? Ligada ao setor elétrico. A ONS, que tinha com a gente um desafio que para eles sempre foi complicado achar startups, soluções mais ligadas a esse ambiente, um pouco mais de infraestrutura, e eles têm 3 desafios. Impacto dos veículos elétricos na demanda de energia, a gente sabe cada vez mais no Brasil, né, tá, BYD, outras marcas estão entrando com veículos elétricos, como que isso vai impactar na energia, tá, entender os picos e como conseguir distribuir isso melhor. Entender a otimização de diagramas unifilares elétricos também, então eles tinham uma dor de conseguir entender esses diagramas, interpretar cada empresa ali do setor elétrico, mandar o diagrama de uma forma para eles, então a gente conseguia deixar isso de forma unificada para ganhar vazão e volume e rapidez, tá? E também a liquidação dos encargos, então tinha muitas dores de ter que conversar com a ANS devolver ali para a transmissora, né, para poder falar esses pontos, e aqui tinha um gap de quem que eram esses pagamentos, né, às vezes tomavam prejuízo algumas empresas. Então, eram 3 desafios bem complexos, assim. A gente levou para o mercado, eles acharam que ia ter poucas startups, as últimas vezes que eles tinham tido, e buscar empresas por conta própria eram bem poucas que eles tinham encontrado. No final, a gente achou 170 com potencial para esses 3 desafios, e eles selecionaram 3 empresas que já estão avançando, estão em conversa já com eles ali de rollout também, e já começamos um segundo programa nesse ano antes de terminar o primeiro. Então, eles viram aí esse potencial. Deixa eu comentar para vocês que mesmo no setor complexo, setor difícil de infraestrutura elétrica, né, nesses pontos, também tem soluções de startups muito boas, tá, pessoal? Pode passar, Carlos. E para finalizar, quero falar um pouco mais dali, como o Carlos prometeu também, a gente trouxe para vocês um framework, assim, Aron, estou perdido, nunca levantei um desafio, não sei o que fazer. Pessoal, são 3 passos que a gente estabelece aqui como principal para vocês terem um desafio bem levantado, tá? O primeiro é vocês entenderem muito bem as dores ou a visão estratégica de vocês, e aí vocês podem fazer isso de diversas formas, como o Carlos trouxe, pelo próprio mapeamento aqui, né, que a gente tem hoje em dia de inovação, que vocês podem, não preencheu ainda, pode fazer o diagnóstico, ele pode ser um pilar inicial para vocês, pode ser, se vocês já fazem dentro do cooperativo de vocês, um mapa estratégico ali de entender como que a gente está, o que a gente quer para o futuro, como que a gente está em relação a nossos processos internos, como a gente está em relação ao mercado, como a gente está em relação ao nosso negócio, pensando em futuro também, esse is to be, né, esse comparativo direto também, SWOT, forças e fraquezas de vocês. Então, aqui é muito para vocês entenderem todos esses pilares, como que vocês fazem isso. Ou em diretoria, se você já tem costume, se não tem, estão muito perdido, conversa com, querendo ou não, ali os colaboradores do dia a dia das cooperativas, que vivenciam as dores do dia a dia, que elas vão entender um pouco mais para vocês, o que acontece ali. A partir desse momento que vocês levantaram todas essas dores, todos esses pontos, vocês fazem uma matriz de priorização. A gente orienta, vocês podem usar outros eixos, mas 3 eixos. Um de estratégia, de benefício e urgência. O que seria estratégia? O quão mais próximo está do que vocês esperam, que vocês pensam para o futuro. Benefício, quanto isso vai trazer para mim e para outros setores, outras empresas também. E a urgência, se eu não resolver essa dor minha, esse problema meu, como isso vai afetar no meu negócio? Ele vai fazer meu negócio decair nos próximos anos, vai fechar, eu preciso fazer isso para ontem, para daqui 1 ano, 2 anos, então isso é a urgência. Você consegue pegar quais são esses desafios com maior nível de urgência e depois você vem detalhar. Basicamente tem que responder, né? Quem é aquela dor que você está precisando, o que é a necessidade, por quem que precisa dessa necessidade e o porquê. Você justifica isso. E aí as questões que vocês vão poder para detalhar, pessoal, é basicamente o do formulário que a gente deu para vocês ali. O que é o histórico, quem vai ser impactado. Então, assim, o que vocês vão preencher no formulário, para vocês terem um desafio bem desenhado, qualquer pessoa pode pegar e, a partir disso, buscar uma solução. Então, aqui é um framework básico para vocês, tá, pessoal? Mas pode ajudar vocês bastante. Pessoal, acho que da Liga, eram esses pontos fininhos que a gente queria passar para vocês, um pouquinho ali de experiência, mas também esse conhecimento. Carlos, já devolvo para você, então, agora. Excelente, muito obrigado, Aron. Então, pessoal, a gente passou todos os passos aqui que a gente tinha previsto de compartilhamento de material, de informação para vocês, e agora a gente está aberto aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida, se quiser trazer mais alguma consideração, por favor, fiquem à vontade.
Máximo também acabou de colocar ali, né, no chat, né, os nossos contatos. Fiquem muito à vontade aí, pessoal, de fazer contato, seja pelo e-mail direto do Inova Copa RS ou pelos e-mails específicos nossos aqui, meu, da Laís ou do próprio Máximo, tá? Até aproveitando aqui, né, a Maria Odete da Criatec tinha feito uma pergunta, né, se poderão participar startups de qualquer região, somente startups da base Liga. E, né, a Vivian já respondeu, mas eu também deixo aqui, né, pessoal, para vocês o registro, que podem participar startups de todo o Brasil e não precisam estar dentro dessa base já prévia da Liga, tá? Então, também, né, se vocês aí, mesmo como cooperativas, participando do programa, mas depois vocês conheçam alguma startup que vocês consideram que é promissora, que pode contribuir com os desafios, fiquem à vontade para compartilhar o programa, assim como está tendo agora um formulário de inscrição para as cooperativas apresentarem os desafios, também depois vai ser disponibilizado um formulário para as startups apresentarem as suas soluções para os desafios que forem selecionados. Então a gente já tem essa landing page para as startups pronta, mas a gente tem que aguardar também, né, os desafios para daí colocar as informações dos desafios dentro dessa landing page e daí vocês terem o acesso. A Juliana perguntou, né, se vocês irão compartilhar a gravação e esse material para nós. Sim, podemos fazer esse compartilhamento sem problema, Juliana. A gente pode mandar, né, aqueles que a gente tem o e-mail registrado, a gente pode mandar, mas a gente também pode fazer o seguinte, deixar disponível no nosso site, lá direto do programa de conexão, né? Então a Laís já até colocou ali o link, a gente vai deixar disponível lá para vocês também essa gravação e os materiais. Inclusive, né, pessoal, reforçando que lá no site já tem, né, o regulamento, que daí tem todo o detalhamento, né, como que funciona, o preenchimento do formulário, os critérios, tudo mais. Laís, algum complemento? Vivian, Máximo? Carlos, acho que só reforçar, então, nossos contatos estão à disposição, agradecer também a participação da Liga Ventures, né, importante essa iniciativa, né, principalmente que o Arão trouxe no final ali, né, de um circuito, né, de como construir, né, esse desafio também. Então, da nossa parte aqui, deixei os nossos contatos, caso tenha alguma cooperativa que tenha um grupo estruturado da área de inovação e queira entender um pouco melhor, que queira talvez falar de questões mais específicas, também a gente está à disposição de vocês, tá? Para fazer alguma reunião específica, tá? Então, desejamos a todos aí também uma boa tarde e ficamos aqui à disposição no aguardo das demandas que vocês tenham, porventura, de questionamentos ou ainda de orientações sobre como conduzir, né, a construção desses desafios, tá bom? Obrigado ao Carlos, à Laís, que conduziram aqui também, a todos que participaram conosco aqui. De qualquer demanda ou informação, nos procurem, não deixem de nos procurar, né, Carlos? Isso aí, Máximo. Muito obrigado, pessoal, e vamos avante aí. Mais inovação para as nossas cooperativas representa mais resultado, mais prosperidade para todos nós. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde para todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.